a mais um episódio do nosso SafeCast dedicado à segurança elétrica. Eu sou Maria Chias, gerente para a América Latina da empresa Westex, líder mundial na fabricação de tecidos de proteção térmica e com mais de 150 anos de história. E hoje estaremos mergulhando em um tema crucial para profissionais que lidam com eletricidade e seus desafios. Durante esse episódio, vamos desvendar os mistérios do arco elétrico, melhores práticas para garantir a proteção tanto de você como de sua equipe, para garantir a proteção de todos que estão aqui hoje nos assistindo. Vamos nos aprofundar em termos técnicos, compartilhar histórias reais e obter insights valiosos de especialistas nesta área. Então, prepare-se para uma jornada informativa e esclarecedora enquanto mergulhamos no mundo do arco elétrico e sua importância na segurança elétrica. Hoje vamos ter um time de fera aqui com a gente, que vão compartilhar seus vastos conhecimentos, e vou começar apresentando esse time de feras que vão nos ajudar hoje a conhecer esse mundo do arco elétrico. Então, começo pelo engenheiro Aguinaldo Biso, amplamente reconhecido como uma autoridade no campo da segurança elétrica. Aguinaldo Biso tem mais de 30 anos de experiência e é um especialista respeitado em segurança e tem trabalhado ativamente para conscientizar os perigos do arco elétrico. Também nos acompanha hoje Madson Hugo, técnico de segurança do trabalho pelo Instituto Federal do Pará desde 2014, com especialização em segurança operacional e processo. Atualmente atua no ramo de indústria de refino de alumina e está cursando engenharia elétrica. Também nos acompanha Alex Stedley Correia, engenheiro eletricista e engenheiro de segurança do trabalho, que tem experiência em área de montagem eletromecânica e engenheiro de operação em tempo real, atuando em usinas hidrelétricas. E da equipe, dois feras daí da equipe DPST, que é o Diego Tognon. Ele é engenheiro de automação e sistemas de segurança do trabalho, consultor da empresa DPST e da BT de ensaios. E André Luiz Remedi, engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, perito e também consultor da DPST. Que bom ter vocês aqui nesse SafeCast. Muito obrigada pela presença. E antes de prosseguirmos com o tema de arco elétrico, vamos fazer uma pergunta aí pessoal, rápida para os nossos convidados. Queria saber qual foi o momento em que você percebeu que a área de segurança era algo que vocês estavam verdadeiramente envolvidos. Foi uma experiência, um desafio ou um momento de descoberta que inspirou vocês a seguir este caminho? Boa noite, e eu gostaria de começar aí com o Biso. Biso, me conta um pouco. O que te levou à área de segurança? Bom, boa noite a todos. Obrigado, Maria, novamente aí pela oportunidade. Como sempre, na vanguarda, né? O Westex e você. E o privilégio de estar com esses colegas aqui, né? E amigos da área, especialistas também. Maria, assim, o que me veio à cabeça agora, né? Eu acho que, primeiro, que é algo que está dentro da gente, né? Eu acho que nasce, para ser bem sincero, eu acredito que cada um tem isso dentro de si, mas eu não gostaria de entrar em detalhes, mas, infelizmente, eu acho que o que eu entendo, o que me colocou diretamente na área de segurança do trabalho foi uma ocorrência em função de um acidente fatal, que eu perdi um amigo no ano de 1984. Eu acho que isso foi que efetivamente me colocou na área, em atuar na área. Como disse, mas isso está dentro de cada um de nós, tá bom? Legal. Às vezes a gente entra numa área por um acidente ou por alguma coisa, mas valeu aí toda a experiência e tudo que você tem passado para esse pessoal aí nessa área de serviços com eletricidade, né? E aí eu convido o Alex para aí falar um pouco desse momento. Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aí com vocês, né? Como o Biso até comentou, né? Infelizmente também relacionado a um acidente lá no início, quando eu comecei a trabalhar, né? Numa área de extração de soja. E aí um acidente gravíssimo, uma chapa que escorregou lá de um piso bem alto.
atingiu uma pessoa e foi um negócio muito forte. Ali eu comecei a ter mais um viés de segurança, né? A gente começa a ficar mais atento. Então, mas infelizmente foi com uma ocorrência também muito grave, um colega. Bom, às vezes, no mesmo caso do Biso aí, né, às vezes a gente aprende com algumas lições que não são muito positivas. Maxson, você poderia compartilhar com a gente qual foi o momento dessa transição para a área de segurança? Boa noite, Maria. Boa noite a todos. Bom, eu cheguei na área de segurança um pouco que por acaso, né? Em 2012 ali fiz o concurso, né? Para fazer o curso técnico, né? Ali com a minha turma eu desenvolvi um projeto na época que a gente estudava as condições de segurança nos lares aqui da minha cidade, né? E eu comecei a perceber o quanto de impacto positivo a segurança fazia na vida de pessoas. E a partir daí eu me descobri na profissão e estou nela até hoje. Muito bacana. E aí, Diego, e você? Como foi? Oi, Maria. Boa noite a todos. Boa noite, colegas aí que estão no podcast. Obrigado pela oportunidade. Para ser breve, eu fiz engenharia, né? E trabalhei em algumas empresas. Posterior, eu entrei na DPST para atuar em um trabalho voltado para eletricidade. Acabei descobrindo a área de segurança junto com o Biso. E aí a gente continuou. Depois eu fiz engenharia de segurança do trabalho. E aí eu aprendi a amar essa área na preservação de saúde e segurança das pessoas. E tá bom hoje, hein, Maria? Tá bom mesmo. Bacana, isso aí. É o filho do Biso, gente. E aí, André, o que você tem para compartilhar com a gente? Boa noite, Maria. Boa noite a todos presentes aí. É um prazer estar aqui com vocês. A minha experiência, eu iniciei, na verdade, eu sou engenheiro de computação e eu iniciei trabalhando dentro de usina de açúcar e álcool. Comecei na área de automação industrial e aí fui vivenciando questões de segurança. Então, depois eu acabei pegando gosto e decidi fazer a pós-graduação. Logo na sequência, eu tive a oportunidade de ser contratado como engenheiro de segurança e dali para cá, só crescendo, né? Agregando junto com a equipe da DPST, adquirindo conhecimentos e conhecendo pessoas maravilhosas aí. Que legal, meninos. Muito bom conhecer um pouquinho desse envolvimento e esse lado apaixonante. Eu sempre digo que se a gente fez a diferença na vida de uma pessoa, né, no ano de trabalho, tudo já valeu a pena. Eu acho que tudo já vale a pena. Mas legal, vamos aí começar a trabalhar e falar para esse pessoal que está nos ouvindo hoje sobre o arco elétrico. Então, eu gostaria de começar com o básico, tá, gente? Vocês poderiam explicar para os nossos ouvintes o que é exatamente o arco elétrico e por que é tão importante entender os seus riscos? E aí vou deixar aberto para quem gostaria de iniciar aí essa minha primeira pergunta. Começo, pode ser? Pode ser, claro. Bom, até porque é tanto tempo envolvido nisso, né, Maria? Mais de 15 anos nós aí juntos nessa discussão com esse tema tão importante para nós, né? O arco elétrico, assim, buscando o nosso papo aqui de uma forma bem objetiva, é um fenômeno da eletricidade comum, instalações elétricas energizadas, né? Normalmente conhecido também como arco voltaico. Ele é oriundo normalmente de um curto-circuito que ocorre entre dois potenciais distintos, pode ser entre fase-fase ou fase-terra. Isso provoca um evento, um efeito, que tem situações que ele é controlado até. É interessante falar isso. Por exemplo, soldas, processos industriais, laboratórios, ele é amplamente utilizado. Mas aqui no nosso bate-papo, acho que o mais importante é aquilo que é inesperado. Então, é um evento da eletricidade comum, instalações elétricas, inclusive em baixa tensão, isso é importante que fique claro, não só em alta tensão, que provocando esse curto-circuito, você rompe o meio dielétrico do ar, o meio isolante do ar, e aí provoca um curto-circuito que pode gerar desde explosões, transmissão de calor, sublimação, né? Sai do estado sólido para o gasoso, altas temperaturas, ruídos imensos, projeção de partículas, mas eu acho que dentro do nosso foco aqui o mais importante, né? Ele gera calor e normalmente esse tipo de calor, vamos chamar de calor,
ele pode, além de provocar paradas no processo produtivo por conta do curto-circuito, danos de grande monta, materiais, mas principalmente lesões nas pessoas, lesões dos trabalhadores, lesões de grande monta, inclusive a morte de trabalhadores, que infelizmente o número é muito alto hoje no país. E só mais um comentário antes, né, de voltar aí para os demais. Predominam acidentes de origem elétrica por arco elétrico. Mais de 80% dos acidentes no segmento hoje de indústrias provocam lesões em trabalhadores por conta do arco elétrico. Aí passo aí para quem quiser fazer um complemento, tá bom? Muito bom. Alex, Madson, o que vocês gostariam de complementar aí no discurso do Biso? Posso comentar aqui o que o Biso estava dizendo, né? O setor elétrico, ele sofre muito com essa questão de arco elétrico em indústrias, né? Em usinas, por exemplo, comparando, né? Fazendo um comparativo na área de geração, né? Então, é mais controlado, né? Nós temos poucos casos, tá, de ocorrência, mas tem, e quando é um caso, né? Que pode ter uma consequência. Aí entra a questão de proteção, né? Toda uma questão, seja de proteção elétrica ou a última barreira, né? Usando aquela pirâmide, né? Que vai até o EPI. Todo esse contexto é importante, que deve ser tratado mais adiante. Legal. Madson? Bom, como o Biso bem disse aí, né? Resumiu bem o tema do arco elétrico, mas é importante também, né, ressaltar que é um risco que é intrínseco às atividades, né, com equipamentos energizados. Desde que você tenha ali uma atividade para ser executada com equipamento energizado, esse passa a ser um risco intrínseco, né? A possibilidade ali de um arco elétrico por um defeito, uma falha de um equipamento, ou até mesmo um erro humano, né? Então, são fatores que, inclusive, podem causar um arco elétrico. Sem dúvida. Isso sempre fala da parte intrínseca. É intrínseca aos sistemas elétricos. Isso, né? Aprendi com ele isso aí. Você aprendeu com ele, né? Muito bem. André, Diego? Não, só reforçar o que o Biso falou aí, essa questão do arco elétrico, principalmente em indústrias, né? O que acontece é algumas empresas ainda relutam em achar que arco elétrico é só em níveis aí de alta tensão, e acabam esquecendo que na baixa nós também temos aí o risco a origem do arco elétrico, né? Esse risco aí da energia térmica, essa queimadura, e é um fato que tem que ser levado à tona e analisado de uma maneira geral dentro das organizações. Sem dúvida. Diego, algum comentário para fechar essa primeira pergunta? Tá bom, só ressaltar, né, Maria, só para fechar, falar de forma resumida e reforçar o que todo mundo comentou, que o arco elétrico existe, está em todos os cenários elétricos, e é fundamental estabelecer as medidas de controle. Então, a partir do momento que a gente faz uma atividade em um circuito elétrico energizado, a gente tem essa exposição. Então, de forma obrigatória, temos que estabelecer as medidas de controle. Então, o arco pode ocorrer em qualquer cenário, né? Aí a gente vai discorrer aí mais para frente no podcast. Legal. Já que você está falando que pode ocorrer em qualquer cenário, quais os fatores que contribuem, pessoal, para essa ocorrência? E aí vou deixar aberta a pergunta. Né, a gente... Bom, eu vou já tô falando, então já vou iniciar, né? São diversos cenários que o arco elétrico pode ocorrer. Ele pode ocorrer desde um cenário elétrico de baixa tensão, extra baixa tensão, até um cenário de alta tensão. São em indústrias, como no sistema elétrico de potência, que a gente tem a parte de geração que o Alex, e transmissão, que o Alex é uma pessoa especializada, né? Então, desde a baixa tensão quanto a alta tensão. Interessante frisar, aproveitando, o importante é que você disse, que nós temos na indústria, nós temos no sistema elétrico de potência, e é muito interessante o comentário aqui. Quando eu falo de indústria, nós vamos discutir aqui provavelmente medidas e etc. de controle. Na indústria é mais controlado a exposição, apesar de ser maior a exposição por conta do tipo de atividade, do que no CEP, porque, por exemplo, na distribuição de energia elétrica, na rede de distribuição, não existe medidas de controle de engenharia para proteção a choque e arco elétrico. Já, por exemplo, na área de geração, da qual o próprio Alex fez alguns comentários, é diferente.
porque eu tenho sistema de proteção, a transmissão um pouco. E na indústria é o grande problema hoje, é o grande cenário. E só um complemento que eu acho que é fundamental. Nós falamos de arco elétrico, né? É relativamente novo no país a discussão disso, para pessoas que estão expostas trabalhando, mas é importante lembrar que mesmo pessoas que não sejam da área elétrica podem estar expostas à ocorrência de arcos elétricos em instalações elétricas de áreas comuns, onde eu tenho pessoas trabalhando e, de repente, daquilo que nós chamamos aí que é fundamental, a distância de exposição ao arco elétrico, né? Eu posso ter pessoas que não sejam da área elétrica também sofrendo as consequências de arco elétrico. Legal. Madson, Alex, o que vocês têm aí para complementar a fala do Biso aí? Principalmente nessa parte de que o arco elétrico não é só de quem está fazendo, né, a manutenção, ou que está na frente de um painel, alguma coisa assim, né? De quem está de volta. Isso que o Biso comentou é importante, tá? Uma armadilha que eu vejo, tá? Vocês vão concordar, é a baixa tensão, tá? Ali é uma armadilha, ou um CCMs, não que seja, não digo na média, nem na alta, mas a baixa ela é uma armadilha. Às vezes a gente vê as pessoas perdem o medo, acabam se expondo, né? Sem todos os EPIs adequados, a última barreira, né? Apesar de ter toda a questão de proteção e tal, mas a última barreira é o EPI, né? Então, às vezes as pessoas se expõem. E um problema que nós temos é mãos e rosto, né? As pessoas às vezes não dão essa devida atenção como deveriam, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí eu acho que alguém pode complementar por que mãos e rostos, né? Entrar um pouquinho. O André, o Diego, o Madson, por que, assim, para quem está ouvindo a gente, né? Por que mãos e rostos? O próprio Alex, se quiser complementar. Porque é uma pergunta que me fazem muito. Porque é onde tu tá exposto, onde tá manuseando, né? E aí perde o tato, o visual, perde a visão periférica, se não tiver um EPI adequado. E a gente sabe que já tem alguns EPIs, né, que são mais adequados e tal, mas tem que fazer uma análise. E outra coisa importante, já vou me antecipar aqui, a questão de compra do EPI. Tá? A relação do comprador com as empresas, isso é um ponto importante. Às vezes tu compra uma coisa e pode ser outra, né? Então, isso é uma coisa importante. Toda a empresa, né, toda a organização tem que estar ciente do que está adquirindo também. Isso é uma coisa importantíssima, tá? Legal, isso é importante. A implementação desse EPI, aí não sei se o Biso quer complementar um pouco. A última barreira, né? A última barreira, como é que é isso, Maria, Biso? Eu quero sim, até os amigos aí têm experiências. E nós estamos hoje aqui no estado do Mato Grosso e acabamos deparando novamente com o mesmo problema hoje. Eu sei que talvez a gente converse mais adiante aí. Duas situações interessantes. O pessoal com uma balaclava aqui, que eu falei, pessoal, verifique o CA, está escrito na balaclava aqui que nós pegamos hoje. Não aprovado para arco elétrico, mas as pessoas, não vou entrar em detalhes, por exemplo, olha o que está acontecendo. E a vestimenta AR, né, interessante. No CA dela está escrito 8,2 calorias e na roupa está escrito 11,4, Maria. Assim, eu acho que é muito importante isso. E quando você fala em mãos, depois a gente volta mais em mãos aí e rosto, né? A mão realmente é o tato que o Alex falou, e lembrando que ela está mais próxima do ponto do arco. Seria onde tem o maior valor de energia dele. E o rosto, gente, as pessoas, hoje é um grande problema, as pessoas entendem que usar vestimenta anti-chama é só o corpo, é uniforme, na verdade, né? Esquece que isso é um EPI que requer aí uma questão muito séria, como você falou, Maria, que é a última barreira, né? Então envolve... Eu nem me preocupo tanto com responsabilidades, eu me preocupo com o ser humano, né? Que poderá sofrer a consequência se o EPI não for adequado. Eu só dei 2 exemplos aqui, que eu sei que os colegas que estão presentes aí também, assim, conhecem sobre o tema. É um problema seríssimo hoje, né? Você tem EPIs que são vendidos, especificados, comercializados com uma finalidade e depois você se depara com essas condições. Mas provavelmente mais à frente a gente fala sobre isso, né? Não, legal, é legal você levantar esse tema. Aí eu queria até que o Matos, o Alex ou o André falassem o que vocês diriam para o pessoal que está nos ouvindo hoje, que vão iniciar uma implementação, uma análise de risco, a gente sabe que tem toda uma, né, você vai fazer o cálculo de energia incidente, uma análise de risco, depois a seleção.
uso desse EPI, o que vocês poderiam compartilhar com nossos ouvintes sobre dicas de como começar esse processo, porque ele é complexo mesmo, né? Como o próprio Alex falou, como começar isso? O que vocês diriam para os nossos ouvintes hoje, em termos de experiência que vocês têm, né? Dessa implementação, da análise de risco, de entender todos esses efeitos. O que vocês diriam para os nossos ouvintes? Bom, poderia começar aqui, Maria. Legal. Uma iniciativa importante, primeiro, é conhecer os seus cenários, né? Para você conseguir dimensionar qualquer tipo de proteção ou medida administrativa, de engenharia, enfim, é conhecer os cenários que você tem, né? Fazer uma análise de risco detalhada desses cenários, e aí sim, com essas informações, né? Como você já disse aí, estudo de energia incidente, que é extremamente importante. Com essas informações, você consegue trabalhar as medidas mais adequadas de proteção, né? Você vai conseguir dimensionar, se a gente estiver falando de EPI, qual é o EPI mais adequado para o nível de energia incidente, né? Que você tem ali, de repente, para fazer uma manobra, né? Ou, de repente, você estabelecer controles administrativos, né, para evitar fazer manobras, porque talvez o seu EPI não seja suficiente para o nível de energia incidente de um determinado equipamento, né? Então, essas informações iniciais aí, como cenários, nível de energia incidente, para poder dimensionar qual tipo de proteção adequada, são extremamente importantes. Legal. O que eu vejo que, às vezes, muito nas empresas, aí o Biso pode complementar, né? O Alex também está aí, né? Sistema elétrico de potência, que às vezes eu vejo que a inter-relação do pessoal que faz todo esse estudo de energia incidente da área de segurança está distante, né? Então, às vezes eu vejo, por exemplo, às vezes vem gente me perguntar, você tem investimento em NR10? Me falaram que eu tenho que usar um EPI que tem 8,7 calorias por centímetro quadrado. Então, assim, eu vejo que faltou essa interligação. Eu não sei se vocês sentem isso nas empresas Biso aí, André, Diego que visitam, vocês mesmos que estão na empresa, né? Eu sinto que existe uma lacuna aí. Isso acontece mesmo? Maria, eu acho assim, isso aí faz parte do processo de gestão e responsabilidade na qual a própria NR10 já preconiza. Então, uma gestão bem feita, ela vai trazer resultados. Então, tudo que foi comentado aí pelo pessoal, eu só ratifico a seguinte questão: gestão. Não é só fornecer, eu tenho que ter controle também de substituição dentro do período adequado. O que eu percebo hoje em algumas empresas, o que ocorre é o simples fornecimento de inúmeras trocas. E não tem o controle de gestão, principalmente na questão de entregar uma vestimenta nova, por exemplo, e recolher a vestimenta antiga, vestimenta que já foi usada. Talvez ela não tenha ainda excedido aí a sua quantidade de lavagem, mas eu acho que a gestão disso, ela tem que ser assídua, né? E senão nós podemos ter situações à disposição de um trabalhador aí dentro de um cenário elétrico, na qual o nível de energia incidente, mesmo que a vestimenta dele teoricamente era adequada, e aconteceu algo inesperado, né? Um acidente aí com uma vestimenta que já excedeu os seus números de lavagem em decorrência da ausência de controle, a ausência de gestão. É isso que eu queria ratificar. Maria, e agora eu vou aproveitar a fala do André, também vou complementar. Com relação aí a esse gerenciamento que o André falou, essa gestão, o que é importante a gente ter em consideração? O processo de gerenciamento de risco que veio pela NR1, ele já existia essa gestão e existe, é obrigatório na própria NR10. Então, nós temos que ter um gerenciamento de perigos e riscos elétricos, tá? A vestimenta, ela tem que ser especificada de forma adequada. E o que é uma vestimenta de forma adequada? Se a gente deixar isso na mão do comprador, do departamento de suprimentos, eles vão buscar no mercado o quê? A mais viável financeiramente.
Então, nós da área de segurança temos que ter, é por isso que é fundamental esse podcast, esses eventos que a Westex faz, para a gente poder levar o conhecimento e cada vez mais compartilhar com as pessoas. O programa de gerenciamento das vestimentas tem que levar em consideração que tipo de vestimenta que a gente vai comprar, qual que é o ATPV mínimo, qual que é o tipo de tecido, se eu vou ensaiar essa vestimenta ou não daqui a alguns anos, se eu tenho que comprar de um fornecedor que tem uma certificação de terceira parte. Então, todas essas informações são importantes, tá? No quê? Numa especificação adequada de uma vestimenta de proteção. O cálculo de energia incidente, a análise de exposição de risco de arco elétrico, é uma das etapas para a gente ter uma especificação e um gerenciamento de vestimenta da forma adequada. Hoje existem inúmeros problemas com relação ao que a gente vê nas empresas com relação a TPV e EBT. E a gente sabe que existe uma diferença e nós vamos tratar nisso mais para frente, tá? Então, eu só quis fazer um comentário rápido sobre esse assunto. Eu vou aproveitar, Maria, eu acho que, sem polemizar, né? Difícil, mas vamos lá. Está melhorando, mas há uma banalização na especificação de determinados EPIs, nos quais, infelizmente, a vestimenta é uma delas. Uma banalização por quê? Porque até por falta de legislação no país, você talvez seja a pessoa que mais tenha conhecimento aqui para falar sobre o que está acontecendo, sobre as melhorias que nós teremos aí com a legislação, uma luta árdua por isso. Nós sabemos que aquilo não é possível na grande maioria, se comprovar que aquilo que usa é o que foi ensaiado. Nós sabemos disso. Nós temos grandes empresas aí em quantidade que fazem confecções, só que as pessoas não podem esquecer, gente. Nós estamos falando de um EPI que ele simplesmente pode significar a pessoa morrer ou não, a pessoa perder a capacidade laboral ou não. Então, é tratado com banalização hoje por falta de conhecimento de muitos. E aí, é falta de conhecimento até por falta realmente de questões como nós estamos fazendo aqui. É um tema tão complexo que espero que tenha outros, né, para a gente poder continuar esse bate-papo, porque eu sei que o tempo é curto, mas a falta de conhecimento é demais. É demais. Hoje as pessoas ainda chamam como trata. Você pega lá, o cara tem a ficha de roupa NR10, e não é o problema do nome, né? As pessoas não sabem o que estão fazendo. E aí, assim, aqui não é para destruir a crítica. Quem compra não é quem usa, né? A especificação, tudo tem que ser precedido de uma análise de risco adequada, de uma avaliação junto com os profissionais, com os trabalhadores. Eu tenho profissionais aqui que estão aí, o Mads, o Alex, que eu posso citar como referência. Eu sei do trabalho que eles fazem, né? Enfim, na sua vida laboral, preocupação que tem, né? Nós somos profissionais da área de segurança. Então, assim, eu tenho muita preocupação hoje, Maria, porque e aí, sem contar as outras dificuldades que é do próprio trabalhador, né? Não quero usar isso, não quero usar aquilo, blá, blá, blá. Mas a especificação é muito séria e eu sei que nós teremos mudanças aí, né, Maria? Com a legislação que está vindo, né? Sim, com a nova portaria, né? A portaria 4389, com anexo F, que traz agora a certificação das vestimentas. Então, o confeccionista ele vai ser responsável pela certificação do EPI. Então, não é simplesmente só matéria-prima. Ele vai ter que certificar a sua produção, vai ter que ter uma certificação no sistema de gerenciamento da qualidade dessa confecção. Então, eu acho que a gente já está um passo acima aí, né, para a gente especificar melhor, para poder fazer uma especificação melhor. Maria, e está aí uma sugestão para o próximo podcast, né? Falar sobre vestimentas, porque hoje a maior preocupação das pessoas é assim, deu 8 calorias, vamos buscar uma vestimenta com a TPV de 8. Ou melhor, com 8 calorias. Se é a TPV, ou se é EBT, ou se é o próprio ELIN, é outra condição, né? Então, está aí uma sugestão para os próximos. E a norma mais recente, a versão da norma mais recente de ATPV, que é a 1959, a STMF 1959, ela já não admite nenhum ATPV fracionado abaixo de 10. Então, se você faz o seu ensaio de 8,2, ele vai ser 8. Se ele der 8,6, ele vai ser 9. Então, eu acho que isso é um ponto importante também, porque vinha assim, não, o seu 8,8 já não serve, né?
E falando um pouco de ATPV, a gente podia abrir um pouco, né, para explicar para as pessoas, aí pode ser o Alex, o Matos, ou o André, quem queira, o que significa esse ATPV, né? Porque muita gente fica, ai meu Deus, é 8,7, 8,8, eu fiz uma análise de risco, né? Não sei se o Alex quer mencionar alguma coisa, falar para os nossos ouvintes a importância de saber desse conceito também, né, do ATPV. A importância da temperatura, né? Arc Thermal, ajuda aí, Diego. Arc Thermal... É o valor térmico de performance do arco. Em inglês a sigla, né? Isso. E assim... Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Falando da forma mais prática, é o valor máximo que a energia, que a vestimenta suporta, sem que do lado interno, ou seja, no corpo do trabalhador, ele tenha queimaduras de segundo grau, ou seja, no máximo 1,2 calorias. Então, esse ATPV é o valor máximo sobre o tecido, sem permitir que o trabalhador se queime, com probabilidade, importante falar, de 80% do lado interno do corpo, ou seja, queimaduras de segundo grau. Não sei se ficou claro, né? Eu tentei ser o mais prático possível. A especialista é a Maria aí, viu, Alex? Pede para ela, Alex. Vou pedir ajuda universitária. Mas uma Alex, coisa assim que a gente olha, é importante falar o conceito, viu? Vocês falaram do ELIM, né? Do EBT e o ATPV. Acho que é importante dar só essa diferença do quantos por cento que aceita, né, da roupa, o EBT, o que é, porque a gente vê essas diferenças. E eu já vi também essas diferenças em vestimentas, tá? Tá com uma vestimenta ATPV, é um significado, o EBT é outro significado. Então, eu acho que é importante a gente falar do conceito. Antigamente achava-se que o EBT ele era um valor ruim de uma vestimenta, né? Porque tanto o EBT, como o ATPV, como o ELIM, é uma característica do tecido. Então, quando a gente ensaia uma vestimenta, a gente vai ensaiar ela qualitativamente, a gente vai ver se todos os componentes, tecido, faixa refletiva, linha, eles têm a propriedade térmica para resistir a um arco elétrico. Mas o ATPV, ele vem de materiais têxteis, ou de materiais tipo do visor, ou de um conjunto impermeável, ele vem de materiais. Então, quando a gente fala, antigamente achava que o EBT era ruim. Não, o EBT não é ruim, é uma medida de energia, a única coisa é que ele rompe o tecido quando você faz, e ele diretamente não foi uma energia radiada, ele já foi uma energia diretamente na pele, mas ele não significa que seja um valor ruim. O que você sempre tem que reportar é o menor valor. Se ele é o ATPV, ele vai ser reportado como ATPV. Se ele der o EBT, porque ele deu antes do ATPV, ele rompeu antes de você ter o ATPV, é isso que você tem que colocar no CA. Por exemplo, a gente tem materiais, por exemplo, o material que faz o moletom, ou a camiseta de malha, muitas vezes ela dá EBT, até pela própria maneira como você faz o material têxtil. Então, por exemplo, o moletom, ele é tão rígido que você não consegue atingir o ATPV, você vai ser só energia de rompimento. Diferente do ELIM, porque o ELIM seria o valor da energia térmica antes de um princípio de queimadura de segundo grau. Então, o ELIM, que é um conceito novo, não está na STM, só está na IEC, ele, sim, é um valor de energia térmica antes, seria assim, com 0% de queimadura. Porque o ATPV é a probabilidade de um princípio de 50% de uma queimadura de segundo grau. Então, o ELIM seria a média dos três primeiros pontos, né, da curva de Stowe, que você não tem queimadura. Então, ele não está na STM, ele está na IEC, e ele é um parâmetro que já está, quando você faz um ensaio pela IEC, ele já pode ser identificado. Na verdade, é fácil de identificar se você tiver uma curva de Stowe. São os 3 primeiros pontos que não dão queima, a média dos 3 primeiros pontos. Maria, vou aproveitar a oportunidade e, assim, se eu buscar no mercado uma vestimenta com 10 calorias, independente do fornecedor, o trabalhador está seguro, por exemplo, ele tem a mesma energia irradiada do lado interno ou existe diferenças de vestimenta? Porque... Não sei se na verdade, é o valor, quando você fala, eu tenho uma vestimenta de 10 calorias por centímetro quadrado,
quer dizer, ela tem uma proteção térmica, né? Até 10 calorias por centímetro quadrado, que ele teoricamente não teria uma queimadura de segundo grau, ou teria uma probabilidade de 50% de ter uma queimadura de segundo grau. Lembra, quando a gente faz um tecido, é calorímetro e tecido. Quando você está numa vestimenta, você imagina, ele tem bolso, ele tem uma faixa refletiva, a camisa está por dentro da calça. Quer dizer, o pior cenário é só o tecido. Né? Então, seria esse o pior cenário. Quando ele está numa vestimenta... Maria, assim, eu vejo, Maria, para todos, né, na verdade, que não é questão da pergunta, mas um comentário eu acho que é oportuno. Uma questão é falar de ATPV, a outra questão, que é do tecido. A outra questão é nós falarmos de que forma eu tenho a garantia, no processo atual, que aquilo que eu estou usando é confiável enquanto confecção e construção e produção. É essa que é a grande discussão que eu vejo hoje. Porque uma questão é eu ter um EPI ou eu ter um tecido que passou por um ensaio em determinado momento, por alguns ensaios, e obteve um valor qualquer, um resultado, que está ali num certificado de aprovação, que às vezes as pessoas acham que é a salvação do mundo e não é. A pergunta é, como é que isso depois eu posso garantir, porque eu estou encontrando aí no mercado, se esse EPI que o profissional está usando, realmente ele é confiável em todo o processo de construção do EPI. Eu acho que isso é o mais importante. Porque, assim, eu não me sinto confortável hoje, e eu não me sinto confortável como profissional de segurança, como profissional que participou de algumas questões de normas, etc., e principalmente com os amigos que estão conosco aqui, e por todos os profissionais de segurança do país, e por todos os trabalhadores, pelo que eu estou encontrando, é que, infelizmente, o que nós estamos vendo em campo é realmente preocupante. Preocupante porque eu não consigo garantir que aquilo que as pessoas estão utilizando realmente é seguro. E não é por conta do ATPV, é por conta de tudo aquilo que circunda e permeia a construção final de um EPI. É muito sério isso. Assim, e aí eu volto... Quantos anos nós estamos juntos nisso? E aí eu volto a pergunta para vocês aí, né, que estão no mercado, que estão em grandes empresas, quais os principais elementos que os profissionais devem considerar na escolha do equipamento de proteção individual, né, para o risco térmico, para o arco elétrico? Né? Eu ia comentar, Maria, que a gente já viu casos das vestimentas, por exemplo, da vestimenta anti-chama ser fabricado a parte da frente anti-chama, a parte de trás não. A linha não é anti-chama, a faixa refletiva não é e a vestimenta é. Então, são fatores que você deve ser considerado e obrigatório na sua especificação. Então, por exemplo, se sua vestimenta vai ser com faixa refletiva, essa faixa refletiva ela tem que ser ensaiada específica para arco elétrico. Então, os fatores são os mínimos, né, nesse programa de gerenciamento de risco. Se a gente vai considerar o tipo de tecido, se é 100% algodão ou não, se é ATPV ou se é IBT, se o meu fornecedor do tecido ou o meu fornecedor da vestimenta, né, o fabricante, ele pode ensaiar depois de uso, depois de 2, 3 anos, ou depois de 100 lavagens. Então, isso você pode considerar na sua especificação. E existem inúmeras informações que devem ser consideradas. Só mais uma, assim, mas assim, para passar a palavra para o pessoal, não sei o nosso tempo, mas é assim, de novo hoje, aqui, eu vou pegar um exemplo agora, para não... Porque eu pego isso direto, né? Não dá, aí você chega e fala para o cara pegou aqui de novo um EPI que está o valor diferente, e perguntou para o fornecedor do EPI dele, vem a resposta de um cara que é de vendas, num e-mail, dizendo que deve ser algum problema na confecção do número que foi colocado no EPI. Ô, gente. No bordado. No bordado. O que é isso? Aqui respondendo. O que é isso? Onde é que nós estamos? Quer dizer, então, que o bordado foi produzido errado, é isso? Eu acho que está na hora, né? Por isso que eu acredito, sim, que tardio, mas nós está melhorando. De quem começou há 15 anos atrás com esse assunto, né? Nós evoluímos muito hoje, né? Pô, é preocupante isso, não é justo. As empresas investem, ninguém quer comprar nada ruim. Eu sei que é um processo comercial e tal, mas eu fico preocupado quando eu venho aqui e tem gente respondendo
que não sabe nada do assunto, mandando e-mail comercial, respondendo como se fossem técnicos, engenheiros, falando que não, isso é um problema do bordado. Ora, é assim que nós vamos tratar isso no país? Segurança do trabalho, gente? Bom, estou me excedendo, né? Vamos deixar o pessoal falar. E aí, chamando um pouquinho o Alex e o Madison, que são aí de indústria, como é que vocês acham que essa coisa do treinamento, da capacitação dos usuários desse tipo de equipamento de proteção individual para esse risco de arco elétrico? Como é que vocês tratam isso? Eu posso comentar aqui, Madison, também. Uma coisa que é importante, vocês falaram no início, tá? A gestão, tá? Importante a gestão de segurança, né? De cenários, onde é que o cara está inserido. Pegando um assunto bem simples, né? Começa com uma luva. Se a luva não está adequada para o trabalhador, tu vai trabalhar num painel, quando tem risco de contato direto, indireto, né? Tem arco elétrico, tem choque, e o pessoal às vezes não tem esse discernimento, né? Em saber que aquilo ali tu pode gerar alguma consequência. E tu tem EPIs específicos, tem que conhecer, que são somente para contrato direto, outros que são para riscos em arco, e um às vezes pode sobrepor o outro e ter um risco, né? Então é importante saber onde está inserido, qual que é a atenção que está trabalhando, qual que é o meio que está trabalhando, quais são as consequências daquilo, né? Então, assim, uma coisa que é importante a gente observar, né, na questão de gestão, que é importante o trabalhador conhecer seus riscos, né? Contato direto, indireto. Se ele vai usar um EPI que é específico para uma área, pode ter um outro risco, né? No arco elétrico, o contato direto, uma luva, por exemplo, né? Essa luva ser adequada para a vestimenta do trabalhador, porque ele pode não ter essa maleabilidade para trabalhar, né? Então essa questão é importante nessa gestão como um todo, né? E se o Matheus também tem alguns exemplos? Sim. Uma das coisas que já foi comentada, inclusive pela Maria ali, teve uma informaçãozinha que passou bem rápida, né? Mas é extremamente importante. Quando a gente fala de conscientização, treinamento, né, o conhecimento geral, assim, dos riscos relacionados à eletricidade, o arco elétrico, né, é você ter condições, primeiro, de estabelecer um processo. Né? Você não pode adquirir, de repente, ou implementar um certo tipo de EPI sem que você tenha um processo para isso, de fazer avaliação com o fornecedor, né? As pessoas que estarão envolvidas nesse processo de aquisição tem que ter um mínimo assim de conhecimento, né, sobre algumas tecnicalidades aí relacionadas à construção, à fabricação, né, o cuidado com esses EPIs, né? Existem informações que, por exemplo, eu já tive diversas salas de treinamento com eletricistas do local onde eu trabalho, né? E uma informação simples, né, que a Maria ali falou rapidinho, que é a questão da camisa por dentro da calça, né, para prevenir ali o efeito sino. Então são informações simples, mas tem outra informação que é dificilmente a turma que executa, né, que usa de fato esses EPIs tem acesso. Por exemplo, qual o número de lavagens que esse EPI ele me garante a proteção? Né? Quantas lavagens eu vou ter que trocar esse EPI? Então são informações, e aí a gente já falando aqui de EPI, treinamento, conscientização, que é importante a gente falar. Mas a gente só consegue fazer isso se quem estiver dando treinamento ali, conhecer a realidade laboral, entender ali os processos, né? Como foi aquisitado aquele EPI. Outra coisa que o nosso colega Alex aqui falou, né, sobre a tipificação dos EPIs, né, que é um tema muito difícil, né, mas existem EPIs hoje que você tem ali um estudo, né, você tem ali um laudo dizendo, olha, esse EPI aqui, ele garante, ou ele é adequado para X valor aqui de energia incidente, mas para a norma ele não está tipificado. Contudo, se você for observar para que ele está tipificado, ele tem basicamente as mesmas proteções de um EPI que já atende para outros riscos de particulado, né, projeção.
E, na verdade, você não tem uma perda, né? Porque você está implementando determinada EPI. Você tem, obviamente, a garantia desses recursos que ele já prevê, mas, adicionalmente, você tem ali, né, um fator de proteção que, apesar de não estar tipificado ainda na norma, mas você tem um laudo, um estudo ali dizendo que, olha, esse EPI aqui, ele tem, né, um nível de proteção para esse risco. Então, levando aí tudo, né, com relação a treinamento, né, a consolidação e este processo, né, são informações importantes que às vezes passam despercebidas, porque são informações assim muito, como é que eu posso dizer aqui, muito simples, né, mas são informações que muitas vezes não estão disponíveis facilmente para que você possa estar passando isso como um conhecimento numa sala de treinamento, por exemplo. O Biso pode falar um pouco, né, desse EPI, que acho que os meninos estão comentando, de não estar tipificado na NR6, né? Então, assim, até com bastante objetividade, né? Nós temos que evoluir, né, Maria? Nós, em 2012, 2011, você estava presente, né? Quando foi feita aquela primeira portaria, onde houve a tipificação de EPIs para arco elétrico, e hoje, em especial, que predomina as discussões, as maiores dúvidas é realmente na proteção dos olhos, o óculos para proteção ao risco de arco elétrico, as luvas por conta de maniabilidade e etc. Mas existe uma necessidade, né, sobre a legislação, até a própria NR6, você pode até falar melhor do que eu, mas há uma necessidade que esses produtos sejam tipificados. Né? Eu acho que... Tem motivado, né? A gente tem cutucado, né? Sim, eu acredito que nós vamos alcançar esse objetivo, sim, porque o mais importante é proteger as pessoas, né? Tem muitas empresas que já optam por ter esses EPIs e assim, eu tenho na empresa aí que eu falo, tem empresa, tem profissionais aqui, a gente não pode ficar falando o nome de empresa, né, óbvio, fala o seguinte, olha, o que interessa, o meu objetivo é proteger o trabalhador. Existem questões administrativas e outras que nós vamos discutir, mas elas não vão sobrepor a meu objetivo final, que é proteger as pessoas. Então, é um conflito até complicado de discutir, porque senão é mais... Eu acho que nós estamos evoluindo nisso. O que eu vejo, né, que eu acho que é oportuno, né, falar assim, é que há necessidade da análise de risco detalhada, por cenário, feito da forma adequada, dizer que quaisquer atividades que estejam com circuitos energizados, existe a possibilidade da ocorrência do arco elétrico. Se você fizer uma análise de risco pela OSHA, por exemplo, está energizado, tem risco de arco elétrico e pronto. Agora, a gravidade, a consequência, o potencial de dano é para ser discutido. E mesmo nas atividades rotineiras, é isso que tem que ficar claro, que são manobras para bloqueio, é onde está a maior incidência por conta da probabilidade, medições de grandezas elétricas. Então, as pessoas acreditam que não, porque eu não tenho que abrir painel, ou porque eu não tenho, eu desliguei. Gente, uma vez que tenha energia, que esteja energizado, é importante. Nós temos aí uma discussão muito grande, inclusive, que eu acho que é oportuno, entrando nesse tempo, que eu não tenho por causa do tempo, é a questão de distâncias de segurança, que eu gostaria de enfatizar. Há uma necessidade de evolução na norma, na NR10. Nós temos essa possibilidade de melhorarmos. As distâncias de segurança preconizadas pela NR10 atual não valem para arco elétrico, zona de risco, zona controlada. O limite de aproximação segura é fundamental e a maioria das atividades em baixa tensão são executadas dentro de limites onde o uso do EPI é obrigatório para todas as partes do corpo humano. Há uma necessidade de uma análise adequada. E, de novo, energia incidente é um estudo de engenharia. Análise de risco é algo que, após o estudo de energia incidente, mesmo sem o mesmo, de forma quantitativa, mesmo que seja de qualitativa, eu tenho que fazer para todas as atividades. E, para fechar aqui, neste quesito, independente de estudo de engenharia, independente de valores que dá energia incidente, ter algo abaixo de 1,2 é algo dificilmente você vai encontrar em instalações elétricas industriais. Ou seja,
dificilmente você abrirá mão do uso de um equipamento de proteção individual como uma vestimenta anti-chama. Eu só queria fazer essa contextualização em cima de tudo que nós estamos conversando aqui, de EPIs tipificados ou não, tá bom? E a NFPA, ela fala, né, a partir de 1,2 calorias, independente de você estar trabalhando com painel à prova de arco, você tem que dar as medidas cabíveis, né? Legal. E assim, um comentário que eu gostaria de fazer também, que eu acho que é oportuno. Análise de risco para utilização até de EPIs, para aqueles que estão nos ouvindo, gente, é diferente especificar o tipo. O tipo, não estou falando, qualidade é qualidade, que nós falamos até agora, mas quais eu devo usar para proteção de parte do corpo, quando eu falar de instalações elétricas que são segregadas, em locais fechados, e quando eu falar, por exemplo, de subestações ou redes aéreas e etc. A especificação ela é diferenciada, mas em todos os casos eu não tenho como abrir mão no uso desse EPI, isso é importante, tá bom? Muito legal, pessoal. Nossa, a gente vai ter que, infelizmente, encerrar aí, nós estamos com o nosso tempo, né? Já passamos aí 3 minutos do nosso SafeCast. Mas, para encerrar, eu gostaria de finalizar e vocês deixarem aí aos nossos ouvintes uma mensagem, né, de prevenção, de como se prevenir para esse efeito de arco elétrico. Vou começar pelo André, que falou um pouquinho. André, você pode deixar sua mensagem final para os nossos ouvintes, por favor? Com certeza, Maria. Maria, eu acho que a gestão, né, de uma maneira geral, mapeamento de cenários elétricos, como já foi comentado pelos colegas aí, nós precisamos fazer o mapeamento desses cenários, tipo de trabalho, nível de tensão, ter o estudo de energia incidente, saber qual que é essa possível energia incidente, caso ocorra, e iniciar essa análise de risco aí contra essa proteção, né, do arco elétrico, e também ter aí especificações adequadas, e após disso tudo, se eu não tiver medidas de engenharia implementadas, e mesmo assim nós precisamos conferir, na verdade, né, fazer uma conferência de tudo que chega dentro da empresa. Como já foi comentado pelos colegas aí, às vezes a vestimenta ela tem lá está estampado lá, bordado uma TPV lá de 8 pontos alguma coisa, e na verdade ela não é, você puxa o CA, ela não é aquele nível de energia incidente que ela pode suportar, né? Então o que a gente precisa é ter a gestão de uma maneira ampla, e essa gestão ela é contínua, nós não podemos simplesmente iniciar um processo, ela vai ter mudanças, né, durante o período aí. Eu acho que essa é a mensagem, gestão e atribuição de responsabilidades. Muito legal, gestão contínua, pessoal. Diego? Oi, Maria. Bom, minha mensagem final vou aproveitar a pergunta anterior e falar sobre o processo de capacitação. Então, a mensagem final, basicamente, dentro do processo de gerenciamento de riscos, a gente tem que buscar uma capacitação efetiva e adequada, voltada direcionada à realidade laboral das empresas, buscar treinar de forma adequada os trabalhadores. Hoje, se você buscar na internet, existem inúmeros cursos de NR10, né? Então, assim, a gente tem que buscar algo direcionado, porque eu vou roubar a frase do Biso: ninguém se protege contra aquilo que não sabe. Então, é fundamental a gente buscar a capacitação e o conhecimento para não só nos proteger, mas proteger os nossos amigos, nossos colegas, porque é um direito, né, de todo mundo ir para a empresa e voltar da mesma forma. Legal. Gestão contínua, capacitação. Alex, sua mensagem? Eu vejo importante sim, uma análise de risco bem consistente, porque essa análise ela tem um levantamento de um cenário que ali estão as armadilhas, né? Então esse entendimento, principalmente o entendimento de o que é curto-circuito, né? O que é o arco elétrico, as consequências dele, né? Entender uma proteção. A NR10 fala na distância para o curto-circuito, mas uma coisa é o limite de aproximação segura, a distância necessária para o arco elétrico. E a gente não vê uma análise nas indústrias, no geral, no contexto, está evoluindo, mas tratam muito como curto-circuito. Então, eu vou roubar mais uma frase também aí, Diego. Ninguém se protege daquilo que não sabe. E a outra palavra é depende. Essa é uma frase importante. Legal. Ninguém falou depende hoje aí, tem que falar depende.
Você viu, Alex? Eu não falei nenhuma vez, pô. Deixa pro Biso. Legal, muito legal. Análise de risco, bacana. Madison? Bom, antes eu gostaria de agradecer o convite, dizer que é uma honra estar participando com vocês, sempre que posso, né? Eu tenho acompanhado as lives da Westex, tenho acompanhado aí os podcasts com o Biso, né? Sempre com o Diego, o André, sempre vejo aí, procuro estar assistindo, acompanhando vocês, e para mim é uma honra estar aqui. Bom, como mensagem final, eu poderia dizer, né? É necessário conhecer o que você tem, né? As realidades de operação do sistema elétrico, as realidades de manutenção. Se você não conhece aquilo que você tem, as suas instalações, você pode ter surpresas. Então, é importante conhecer ali, né, o seu mundo ali com relação à operação e manutenção do sistema elétrico de potência. Legal, conhecimento, bem legal. Biso, para encerrar? Bom, vamos lá para encerrar. Bom, primeiro, novamente agradecer a presença de todos, né? Em especial o Matos e o Alex, porque nós estou próximo dos demais aqui, é um privilégio tê-los conosco aqui, tá bom? Falar da Maria, falar da Westex, né? Eu já falei, né? O quanto nós fizemos aí, vocês estão fazendo, parabéns por essa oportunidade. A mensagem que eu quero dizer é assim: existe uma hierarquia de medidas de controle. Nós temos que, sabe, aquilo que existe, eu tenho que tratar, buscar soluções para tolerar, e como eu falei sempre, nós vamos estar utilizando o EPI em quaisquer circunstâncias, mas nós temos que ter uma quebra de paradigma. Qual que é a quebra de paradigma? É a construção de instalações elétricas seguras. A energia elétrica não é mais só um meio de consumo, é uma matéria-prima. Cada vez mais nós vamos trabalhar com circuitos energizados, ou cada vez menos trabalhar sem energia elétrica. Então, assim, é importante construir instalações elétricas que tenham mecanismos de engenharia, mecanismos de controle que protejam as pessoas, tá? E, obviamente, o EPI virá, mas de uma forma agregando e complementando. A hierarquia, pensar primeiro na instalação segura. Essa é a mensagem que eu deixo, Maria. E obrigado novamente, viu? Muito legal. Eu agradeço aí de coração a participação de vocês. Foi uma honra ter esse time de feras aí compartilhando um tema tão importante, tão apaixonante, né, Biso? A gente tem uma história aí. Agradecer vocês, nossos ouvintes de hoje, por se juntar nessa jornada de aprendizado e conscientização. E convidar vocês para o próximo Safe Fest. Muito obrigada. Um abraço a todos. Um abraço. Abraço. Boa noite.